Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o hino que eu vou louvar, confesso que eu fui pego de surpresa pelo Senhor, porque eu tinha preparado outro hino e Deus, Ele prepara da melhor maneira e o hino é Jó como ainda pode adorar. Glória a Glória a Deus. Deus. Ela cantou a árvore cortada e eu vou cantar Jó como ainda pode adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o teu nome. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
Irmãos, estamos aqui de pé para adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu confesso que eu tinha preparado outro hino, mas aí quando eu estava sentado ali, Jesus falou: você vai cantar esse? Eu falei: mas não estou preparado. Canta esse hino, porque quando Deus ele te instrui, Ele garante. Aleluia, glória a Deus. E vocês vão entender como verdadeiramente foi Deus quem colocou esse hino para que eu viesse louvar a Ele. Aqueles que têm a sua Bíblia, abra em Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluias. Serei breve nas palavras que o Senhor colocar no meu coração, mas tudo quanto o Senhor colocar, assim será dito em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Jó 14, 7. Todos quantos acharam, digam amém. Amém. Porque a esperança para a árvore cortada, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Os irmãos podem tomar assento. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no momento que minha esposa começou a louvar esse hino árvore cortada, foi uma mensagem que Deus já tinha preparado no meu coração. Mas veja bem para os irmãos entender como é Deus, porque eu não tinha esse hino de Jó. Na minha mente veio ali quando eu estava sentado. E esse hino faz uma sequência diante da palavra que vai ser ministrada nesta noite. Irmãos, se nós formos analisar a história de Jó, Jó era um homem temente, abençoado por Deus. Jó tinha tudo, Jó tinha riqueza, Jó tinha vários filhos. Jó, ele era um homem tremendamente abençoado por Deus. Até que um dia, irmãos, Jó teve a sua vida tocada, porque Deus permitiu que o inimigo assim tocasse na vida dele. E Jó começou a perder as suas coisas, Jó começou a perder seus filhos, Jó começou a perder seus bens, seus gados. Jó se encontrou num estado terminável, até contraiu uma doença que ele rapava com caco de telha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas irmão William, por que você está me falando que ainda há esperança para a árvore cortada? Veja bem, irmãos, mas mesmo Jó aí na maior provação dele, ele não deixou de adorar a Deus, ele continuou glorificando o nome do Senhor, mesmo quando a sua esposa disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aleluia, ele disse assim: tu falas como uma louca. Mas aí ele continuou adorando e glorificando. Veja bem, irmãos, pulando um pouco os capítulos, indo lá no capítulo 42, no versículo 10 em diante, Deus ele vira o cativeiro de Jó e começa a abençoar a vida de Jó. Por que, irmãos, que eu estou entrando nessa mensagem? Para que vocês venham entender na simplicidade o que é. Porque muitas das vezes a gente precisa ter a teologia para o entendimento, mas a gente precisa ser guiado, evangelista Joás, pelo Espírito Santo. Verdade. Aleluia. Como foi dito aqui, não é minhas palavras, é Deus. Verdade. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus ele vira o cativeiro de Jó, nós podemos analisar uma passagem, porque há esperança para a árvore que se for cortada, e ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Podemos entender que ao cheiro das águas, vamos levar mais para frente na passagem de Jesus, que ele vai lá e fala assim: me dá de beber essa água. Aleluia. E aí ele diz assim: mas todo aquele que beber desta água, ele diz: eu sou a água viva, esse jamais se tornará a ter sede. Porque podemos levar nesta passagem ao cheiro das águas.
Aleluia! Aqui na passagem de Jó, que mesmo nos sentimos, mesmo quando nos sentimos sem valor, sem ânimo, quando confiamos em Deus, nossas forças se renovarão. Glória a Deus. Eu coloquei uma observação, irmãos, para nós entender que quando a nossa confiança está em Deus, não importa aquilo que você está passando, creia que a sua força se renovará, porque o nome de Deus há de ser glorificado sobre a tua casa e sobre a tua família. Ei, entenda que tudo há um propósito, tudo há um tempo, mas quando esse tempo passa, você pode ter certeza que há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar, há um tempo de abraçar. Entenda, meu irmão, que cada luta que você passou aqui no teu ministério, Deus, Ele te guardou em todos os momentos. Deus não disse que seria fácil você seguir a Jesus, mas Ele disse que você venceria, porque você é mais do que vencedor. Entenda, irmãos, o que é você passar por uma depressão no meio do teu ministério e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, fala comigo, Senhor, me ajuda, e simplesmente você ouvir o silêncio de Deus. Aí você fala: Deus, o Senhor me usa para curar, o Senhor me usa para libertar, porque eu estou passando por isso. E numa terça-feira eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta do meu quarto e eu orei a Deus. E o inimigo falando: toma seus remédios e se mata, tira a tua vida, porque Deus te abandonou. Era um tapete assim, eu deitei chorando, ouvindo louvor. E o Espírito Santo veio no meu ouvido e disse: filho, eu venci o mundo, levanta, sacode a poeira do teu corpo, porque eu te fiz para vencer. Glória. 3 dias depois eu estava libertando pessoas com depressão. Mas entenda, irmão, que tudo que você for fazer por alguém, você precisa passar por essa provação. E muitos falavam que Jó estava em pecado, que Jó tinha pecado contra Deus, mas na verdade não, irmão. Entenda que Deus permitiu isso para mostrar para a gente que quando a gente é fiel a Deus, Deus Ele honra eu e você, irmão. Glória a Deus. Glória. E se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, muitas vezes não entendemos o agir de Deus e achamos que a nossa chamada envelheceu e que só restou o pó. Mas Deus permite o vento para nos fortalecer na presença. Glória a Deus. Glória. Entenda, meu irmão, que quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu disse: Deus, eu não vou pesquisar. O que o Senhor vai dar para mim vai vir direto do trono. E quando eu pedi para Deus me dar uma direção, eu falei: Deus, o que eu vou pregar, Senhor? Mas quando eu preparei essa palavra, eu confesso que Deus tinha falado comigo que eu iria pregar, e que eu iria ser chamado para pregar. E eu preparei a palavra antes mesmo do evangelista Mariotti me chamar. Mas e aí podemos entender o quanto Deus Ele fala com a gente, irmãos. E essa passagem, quando Deus Ele permite o vento vir sobre o teu ministério, irmãos, não é para te parar, é para te fortalecer. Às vezes você fala: Deus, o Senhor me usa para abençoar as pessoas, mas eu estou aqui, estou passando a mesma situação, a mesma provação. Minha área financeira está bagunçada, e eu oro por pessoas com área financeira bagunçada. Senhor, eu tive um luto, mas eu oro por pessoas que hoje passam por luto. Então cada coisa que Deus colocar na tua vida, meu irmão, entenda que é um propósito de Deus. Deus. Aleluia. Deus Ele te capacita. Aí eu entendo assim: como que você vai fazer a obra de Deus se você não passou por aprovação?
Você precisa estar preparado, você precisa estar capacitado. Aleluia, isso vale para nós que somos jovens. Por isso eu citei a passagem de Jó, porque nós que somos jovens temos vigor, temos fortalecimento, mas às vezes a gente vai cair. Mas aí Jesus ele fala para nós fazer como a águia, renovar nossas forças, Mariote, porque é necessário isso. 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando confiamos em Jesus, sim, voltamos a viver o melhor, porque Jesus mesmo diz que Ele é a água viva. Ele sim renova nossas forças, porque Deus é fiel. Irmãos, por que eu citei essa passagem de Jó? Porque eu me lembrei quando a minha esposa estava grávida, que nós perdemos o nosso filho. A gente veio no domingo adorar a Deus. Sábado à noite, nós perdemos o nosso filho, e no domingo a gente veio adorar a Deus. E eu falei para Deus, Davi adorou no luto, Jó adorou no luto, porque eu não posso adorar no luto. Mas eu sei que quando você faz isso, você move o coração de Deus a te abençoar. E o adversário, evangelista Joás, evangelista Mariotti, ele não se agrada do teu louvor e da tua adoração a Deus. Quando você perde tudo, ele diz: agora ele não vai adorar. Aí você adora a Deus. Aí Deus ele consegue descer com o teu Espírito Santo Consolador. Quando o pastor Neco chegou até mim, ele disse assim: não é palavras que vão confortar o teu coração, mas é o Espírito Santo que vai agir. Glória. E naquela noite eu cheguei em casa e eu orei, eu disse: Senhor, não me acorde para orar de madrugada. Eu estou orando agora aqui te pedindo, Senhor, não que eu não quero a tua presença, mas eu quero que o Senhor tire essa dor, para mostrar o quanto o Senhor é fiel. E eu e minha esposa enxugamos as lágrimas, fomos deitar no outro dia de manhã, acordamos. Eu disse: amor, só restou a saudade do nosso filho, porque Deus enxugou as nossas lágrimas. Eu acordei renovado, crendo de que Deus poderia fazer o melhor. Entende, irmão? Por que eu estou citando essa passagem de Jó e contando um pouco da passagem que Deus tem feito na minha vida? Para você entender, irmão, que a Bíblia ela é clara. Jó passou por isso. Nós também vamos passar por muitas coisas, não parecido com ele, porque nós não suportaríamos nem a metade do que Jó suportou. Mas Deus ele nos ensina que Deus ele vira o cativeiro de Jó. Ele pode virar o seu cativeiro. Ele pode virar o meu cativeiro, irmãos. Glória a Deus. Ramanaca, na Surena Mandarai. Glória. Aí hoje o Senhor colocou a palavra muito forte no meu coração. O que queres que eu te faça? É salvação na tua casa? Está orando para Deus te dar uma esposa? Está orando para Deus te dar um esposo? Jesus dá. Mas entenda, é no tempo dele. Porque Jesus me ensinou nesse meio tempo que não devemos ir por aparência, mas sim pela palavra de Deus. Aleluia. Porque quando Deus ele prepara, ele garante. Agora entenda que cada prova que eu e você passamos e vencermos, ali na frente nós vamos estar diante de Deus e Deus vai falar: você venceu, está aqui comigo. Hoje estamos no menor número de jovens, mas Deus está, como eu disse culto passado, nos levantando como uma geração eleita para trabalhar no meio dessa Aleluia. juventude e trazer a palavra de Deus para os que precisam. Mas entenda, se cada um de nós fazer um pouquinho, Deus irá restaurar ao cheiro das águas. Sabe o que eu vejo falando isso, irmãos? Que eu vejo jovens ali fora no mundo precisando somente de uma palavra, porque não tem força para pisar na igreja, porque a luta está tão grande que ele não consegue. Mas
Entenda, meu irmão, não tem hora para você pregar de Jesus, não. Seja meia-noite, seja 1h da manhã, muitas vezes indo buscar minha esposa. Meia-noite, 1h no serviço, a gente para, alguém fala do amor de Deus, mas é Deus quem vai trabalhar no coração da pessoa. Jesus, ele nos chamou para ser evangelista Mariotti. A diferença. Deus, ele te tirou do monturo. Deus, ele te tirou do pó. Deus, ele te transformou verdadeiramente num filho de Deus. Aleluia. Mas, Senhor, por que é tão demorado o Senhor me mandar um esposo? Vou falar. Oh, glória a Deus. Porque tudo tem um tempo. Aleluia. Aleluia. Você sabe por que Deus estava falando isso ali comigo sentado? Porque Deus falou que às vezes a gente tem tanta pressa, Fala, Jesus. daí quanto mais a gente se apressa, mais a bênção demora para vir. Aleluia. Você está entendendo, irmã? Eu não sei o que está passando, mas Jesus fala na simplicidade. Eu não preciso pular, rodopiar para Jesus falar, irmã. E vamos nos levantar Amém. para mim poder finalizar a mensagem. Glória a Deus. A mensagem foi pra lá. Tá muito forte a mensagem. Rapaz, você tem frio agora. Para mim finalizar. Quando confiamos em Jesus, sim, voltamos a viver o melhor de Deus. Amém. Aleluia. Confie em Jesus, porque você vai voltar a viver o melhor de Deus sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Eu gostaria de encerrar essa pregação com uma oração e agradecendo a oportunidade a Deus, primeiramente, e ao Senhor, porque Ele tocou no evangelista para que desse essa oportunidade. E eu sei que através dessa oportunidade, Deus vai mudar o pensamento de muitos de nós que estamos aqui, Aleluia. para confiar e lutar por aquilo que desejamos, em o nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui presente, Senhor, pela vida, Senhor, do evangelista.